Eu mostrei que eu uso o Podcast Addict e que eu tinha assinado aqui o podcast da Cíntia, que ela recomendou lá pra mim no Blue Sky, gente. Né? Então aqui, ó, quer ver, ó? 61 novos episódios. Aqui, esse aqui, não sei se dá pra ver. É o podcast que a Cíntia recomendou, que é o Pudimcast. Então, o legal é que ela fez aqui nesse mês de Halloween o Pudim Win. Pudim ou Win. Que são histórias de terror, né? Então, muito legal, gente. Desculpem aí a falha. Eu fui testar, na verdade, fui ver se estava ok, né? Estava legal, estava dando certo e tal. E fiquei meio frustrada que eu tinha mutado meu microfone e eu esqueci de desmutar e é isso aí, gente, né? Sei lá, vi. Coisa da vida. Deixa eu até mudar de conta aqui que eu quero ver um negócio. Depois eu faço um recorte. E daqui a pouco eu vou começar. Eu tenho uma lista gigantesca de filmes para poder mexer. É bastante mesmo, gente. Nossa, que estranho. Tô deslogada de contas aqui que eu não podia estar deslogada, né, meu? O que é isso, galera? Coisas, né? Eu deslogo das contas às vezes porque eu tô fazendo várias coisas, né? Certo. Aí então com excesso de contas logadas, eu tenho muito isso, não sei vocês. Eu tô logada em muitas e muitas e muitas contas. Certo, apareceu aqui direitinho. E é isso, gente. Vamos lá. Então, vamos escutar aqui o podcast que a Cíntia recomendou. Cíntia, eu vou passar aqui, eu vou falar o seu perfil no Blue Sky, tá? Para o pessoal seguir também. A Cíntia Pudim, do Pudimcast, ela é Cíntia Pudim, ponto, aí vem aquele negócio do Blue Sky, né? BSKY, ponto social, tá bom? Sigam ela lá, já tô seguindo. E foi aqui a recomendação maravilhosa aqui da Cintia, adorei, muito boa sua recomendação. E vamos lá, ouvir os causos paraenses, cara. Bora nessa. Eu só reparei isso daí na hora que eu percebi, eu fui mexer aqui no OBS e percebi que a faixa do microfone não tava. Ai, que a faixa do microfone não tava mexendo. E eu também tenho aqui para avisar, eu uso isso na hora que eu tô gravando, eu tô ouvindo alguma coisa, para que eu possa ser escutada também, eu tenho um plugin aqui que ele baixa rapidamente, depois ele retorna o fundo, né, o que tá tocando no fundo, para que eu possa ser escutada, né, senão não resolve, né. Então vamos lá, vamos botar o podcast aqui da Cíntia aqui. Obrigada pela recomendação, Cíntia. Se inscrevam, tá? Pudimcast.com.br. Procure Pudimcast, tudo junto nos aplicativos de podcast. E agora aqui? Ah, foi. Eu falei agora que o meu PC não tá colaborando. Peraí, agora sim, talvez. Sabe o mal que se espalha. Essa voz eu conheço em Cíntia. Se chama Pensador Louco. Mas deixa eu. Tô tentando voltar pro começo aqui. Só que não tá me ajudando. Peraí. Agora vai. Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe. Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E nós estaremos lá. Hoje é dia de Pudim Amarelo, um spin-off do Pudimcast apenas para tratar de mistérios e temas sobrenaturais. Eu sou a Cíntia Pudim e hoje nós vamos nos aventurar pelas lendas, visagens, histórias e causos ocorridos no estado do Pará. E eu digo nós porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com o Ramon Gomes, que veio diretamente de Marabá, no sudeste do Pará, para gravar esse episódio presencialmente em Belém, no norte do estado. Oi Ramon, seja bem-vindo. Aproveita para contar um pouco de quem tu és e da tua história. Meu nome é Ramon Gomes, sou controlador de tráfego aéreo, moro em Marabá, sou belenense de criação, de coração, de alma, tudo.
Sou escritor amador também, você encontra muito do meu material no perfil do Twitter, e um grande entusiasta da regionalidade e do terror inserido nesse nosso cenário amazônico e do fantástico também. Basicamente isso. Eu tô me sentindo uma mera espectadora aqui nesse episódio, porque com certeza tu vais trazer muito mais informações do que eu. E olha que eu fucei toda a internet, os livros, conversei com as pessoas e mesmo assim eu acho que tu vais ter mais histórias que eu, não vais? Olha, eu tenho algumas, separei algumas aqui interessantes, algumas que talvez tragam um pouquinho dessa nossa vivência, dessa nossa regionalidade no contexto de terror. Vamos ver. Então vamos lá. Querido ouvinte, vamos conhecer histórias de bruxas, fantasmas, animais enfeitiçados e, claro, OVNIs, porque se a gente tá no Pará, a gente vai falar de OVNI. Antes de contarmos as nossas histórias, eu queria fazer alguns pequenos comentários aqui. O Pará, para quem nunca olhou no mapa, é um estado imenso, formado por 144 municípios. Tão grande que ele se divide em 6 regiões geográficas que por si só já quase dariam novos estados. Inclusive tem uma treta aí de quererem separar uma parte do Pará. Falar de um único Pará é impossível. Por isso, nesse episódio, vamos explorar causos que ocorreram nas nossas cidades e regiões próximas. Belém está no norte do estado e Marabá está no sudeste, a quase 500 quilômetros de distância. É muito chão para percorrer e muita lenda para contar. A propósito, o Pará tem muitos e muitos mistérios e casos sobrenaturais. E nós gostamos de falar desse assunto por aqui. Tanto que na década de 80 foi lançado o livro Visagens e Assombrações de Belém, escrito por Valci Monteiro, que reúne diversas histórias da região. O livro é uma referência no assunto e eu trouxe 2 das lendas mais famosas para contar aqui. Mas eu não vou entregar o ouro. Eu vou contar uma, Ramon vai contar outra, e assim a gente vai desenvolver esse episódio que pela primeira vez na história está sendo gravado presencialmente. Notaram a diferença? Se vocês notaram, deixem um comentário depois. E eu vou começar com a lenda mais famosa de todas. A moça do táxi. Fantasma mais famoso dessa cidade, quase um símbolo de Belém. Se a gente pode falar em símbolos imateriais da cidade, talvez ela seja o grande símbolo imaterial dessa cidade, né? Literalmente imaterial. E essa lenda, Ramon já conhece, né? Ela começa da melhor forma possível, na porta de um cemitério. Uma moça faz sinal para um táxi e pede para o motorista levar para um passeio na cidade. Afinal, é seu aniversário e ela quer comemorar. Após diversas voltas pela cidade, ela pede para o motorista lhe deixar em casa e voltar ao mesmo endereço no dia seguinte para cobrar a corrida da família dela. Então, ela simplesmente falou assim, motora, vem aqui amanhã, cobra da minha família. O motorista aceitou e assim ele a deixou na porta de casa e foi embora. No dia seguinte, a fim de receber o que lhe era devido, o taxista se dirige à casa da moça e explica o que foi acertado. A família não entende o que está acontecendo, afinal, o motorista está cobrando uma viagem que ninguém pediu. Mas o motorista simplesmente aponta para um quadro da casa e diz assim, é aquela moça que ontem esteve no meu táxi. Nesse momento, a família fica em choque e informa que a moça da foto já havia morrido há anos. Essa história começou a ser contada na década de 30, poucos anos após a morte de Josefina Conte, apontada como a moça do táxi. Josefina morreu aos 16 anos em 1931, vítima de tuberculose. De acordo com a lenda urbana, ela sempre era presenteada em seu aniversário, 19 de abril, com um passeio de táxi pela cidade. E, pelo jeito, após a sua morte, ela continuou a dar esse passeio. Tem tantas camadas e tantas coisas para falar sobre isso que eu nem sei por onde eu começo. Mas eu vou começar pelo final. Josefina é tida quase como uma santa. Hoje em dia em Belém, ela é cultuada, as pessoas vão ao cemitério para visitar o seu túmulo. E aí, Ramon, já encontraste a moça do táxi por aí? Já quiseste encontrar? Tens histórias? Nunca encontrei, não que eu saiba. Eu acho que todas as pessoas que eu dividi táxi, Uber, etc., eram pessoas materiais. Não sei dizer se eu vi algum fantasma no meio, mas essa história, eu acho que é a grande história de fantasma dessa cidade. Eu tive o prazer de conhecer o Valci Monteiro em uma atividade que ele fez na minha antiga escola, quando eu tinha 10 anos, 11 anos. À época eu já lia o Visagens e Assombrações de Belém. Quando eu soube que ele ia na minha escola, eu fiquei, nossa, eu vou conhecer o cara. O primeiro grande escritor amazônico que eu tive contato
Eu lembro que eu fiquei muito, puxa, talvez eu queira fazer o que ele faz pra viver um dia, naquela época com 10 anos assim. E eu lembro que ele contou pra gente nessa ocasião sobre a moça do táxi, ele falou sobre o quanto é uma história que se tornou universal. É uma lenda que eu adoro. Eu acho que foi o nosso primeiro grande caso de plot twist, né? Que é um termo que hoje se usa muito, tá inserido no cinema de terror. Sou terminantemente contra, inclusive, vou deixar aqui o registro. Tem que acabar a cultura do plot twist no cinema. Treta. Sou contra o plot twist. Assim, o que eu acho bastante interessante nessa história é que a Josefina Conte realmente existiu, né? Ela realmente ganhava esse passeio de táxi. E aí conta-se que, quando ela faleceu, mandaram fazer uma fotografia especial para colocar no túmulo dela. E parece que nem foi feita aqui essa foto. Acho que foi na Europa, foi em algum lugar bem chique, porque a família dela tinha bastante grana. Quando a foto chegou, veio com um detalhe que na roupa dela tinha um broche, que era um carro, um táxi. E aí as pessoas não sabem explicar por quê, porque a família afirmou que nunca colocou isso, que ela nem tinha esse broche. Suspeito, hein? Se não me engano, essa inclusive é até hoje a foto que adorna o túmulo dela lá no Santa Isabel, cemitério Santa Isabel aqui de Belém, o maior da cidade. Realmente a família não sabe explicar. Inclusive essa foto tá no post do Pudimcast, é só correr lá em pudimcast.com.br, que no post desse episódio vai estar a foto e vai ter mais alguns detalhes. Fica esperto e não perde nenhuma atualização. Ah, tô vendo. E a gente termina a história da Josefina, quer dizer, entre Josefina é sinistra. Parece um detalhe novo. Mas eu não te chamei aqui só pra gente falar de histórias que já estão aí no... Fantasma mais famoso de Belém. Eu quero ouvir tuas histórias também, Ramon. Eu sei que tu tens, porque eu já li tuas threads no Twitter. Ah, louco. A gente já conversou um pouco e eu quero ouvir histórias. Pode ser de Belém, pode ser de Marabá, mas histórias sobrenaturais. Me conta. Eu sou um escritor essencialmente de ficção, né? Só que nem tudo que eu escrevo é ficção. Algumas coisas que eu acabo escrevendo aconteceram com pessoas do meu convívio, pessoas que eu conheci, são histórias que me foram contadas. E uma em especial aconteceu comigo, não é? É uma das histórias que me abriu muitas portas nesse ramo de escrita, etc. E é uma história que eu gosto muito, né? É um dos meus grandes carros-chefes e é um elemento que aconteceu comigo. Eu sou parte amapaense, né? A parte do meu pai é toda do Amapá. Nós viemos de uma região chamada Maruanum. Antigamente era praticamente uma vila de pescadores, um pequeno povoado no interior do Amapá. Minha avó, ela teve, se não me engano, foram 7 filhos. Meu pai e meus 6 tios. Isso década de 30, mais ou menos, 30, 40. Quase na época da Josefina, né? A minha avó teve uma filha, a primeira filha dela, seria a irmã mais velha do meu pai, chamada Dercinda, minha tia Dercinda, que infelizmente não conheci. Ela era tida como a garota mais bonita do povoado, aquela coisa, sempre tem a garota mais bonita do lugar, não é? A garota mais popular, a garota mais interessante, aquela garota que todos os homens do lugar querem namorar, etc. Só que ela sempre foi assim, muito arredia, não entregava o coração pra ninguém, assim, era uma moça muito... pensava mais em estudos, queria muito sair dali, queria muito procurar outras coisas, até o dia que apareceu um cara chamado Walter. Esse Walter estava no Amapá fazendo serviço para negócio de transporte, caminhão, ele era caminhoneiro e tal, e esse cara foi o cara que roubou o coração da tia Dercinda. Era um cara de fora, se não me engano ele era paranaense. Foi o cara para quem ela se entregou primeiramente, e dessa união nasceu um filho. Ela engravidou. Nos primeiros meses da gestação, esse Walter, esse elemento, acabou abandonando, né? Abandonou minha tia, abandonou a criança. Quando soube da gravidez, abandonou todo mundo. E ela ficou meio que naquele estado, né? Apaixonada com uma criança, uma pessoa que tinha um sonho de sair daquele lugar de exclusão, né? Porque era uma vila muito pequena, uma vila muito pobre. E acabou ficando naquela míngua, meio depressiva. Quando a criança nasceu, veio depressão pós-parto, veio essas coisas assim. E ela acabou, infelizmente, tirando a própria vida dentro da casa. Caramba. Acabou se enforcando. A criança nasceu. Depois que nasceu, foi aquela coisa, assim. Todo mundo meio que se agarrou
aquela coisa de todo mundo se agarrar na criança para superar a perda da mãe, superar a perda da filha, os irmãos para superar a perda da irmã. Então a criança foi aquele grande elemento. A casa da minha avó era uma casa de madeira que estava em construção a parte do segundo andar. Então no segundo andar ainda não havia nenhuma beirada, não havia beirada, não havia parapeito, não havia nada assim com relação à segurança nem nada. Ainda estava em construção, né? Naquela coisa de nós ainda vamos adicionar os detalhes da casa. E aí o que me foi contado? Que meu avô estava na cozinha da casa, na parte de baixo, era uma festa de família, assim, uma coisa que estava todo mundo reunido. O filho da tia Dercinda já tinha cerca de 1 ano e pouquinho, ele gostava de dormir e se embalar na rede, mas ele já caminhava. Meu avô estava na cozinha, aquela coisa, casa de madeira, todo mundo consegue ouvir qualquer coisa que acontece nos cômodos da casa. Ele disse que ele estava lá e ele ouviu o som, alguma coisa caindo no quarto, onde estava esse meu primo, né? Meu primo onde ele estava. Ele ouviu de alguma coisa caindo como se fosse o som da criança descendo da rede. E aí nisso ele começou a ouvir aqueles sons como se fossem pequenos passozinhos passando pela madeira e ecoando pela madeira, vindo do quarto na direção da cozinha, na direção da frente. E na hora se bateu aquele estalo de que a frente da casa estava sem proteção. Então, assim, enquanto ele estava na cozinha resolvendo, veio aquele negócio nele e ele correu para a parte de cima, só que infelizmente ele não chegou a tempo. E aí a criança realmente ela desceu da rede, que era uma coisa que ela não fazia, não tinha esse hábito, era uma criança também muito arredia, que era difícil você chamar a atenção dela para as coisas, mas nesse dia ela desceu da rede, começou a caminhar em direção de alguma coisa e caminhou exatamente para o ponto que estava sem proteção, caiu e infelizmente também veio a falecer. Aquele burburinho que rola muito na cidade do interior, de gente que acredita em muitas coisas assim mais sobrenaturais, de que na verdade a criança não morreu, foi a mãe que veio buscar. Chamado a atenção dele para ele ir, seguir o caminho, finalmente voltar para junto dela. E o grande elemento sobrenatural nessa história talvez não seja nem esse, foi porque no dia que eu ouvi essa história, eu estava no quarto onde isso aconteceu. Eu não tinha ouvido a história ainda, não sabia de nada dessa história, e assim, é um lugar de casas muito afastadas. Eu estava no quarto, ainda vi uma rede lá, né? Não era a mesma rede onde aconteceu a coisa, até porque tinha acontecido há muito tempo atrás. Era uma outra rede já, mas havia uma rede lá. E por uns momentos naquele quarto eu consegui escutar uma risada de uma criança. Meu Deus! Não havia crianças por perto, não havia nenhum bebê. Eu imaginei que, enfim, sei lá, em algum lugar, como é um lugar muito grande, muito silencioso, em algum lugar mais longe pudesse haver. Riso de criança é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Se você tiver criança, né? É que nem aquela piada lá. Riso de bebê é uma coisa linda, incrível. Só não é bonito se for, tipo, sei lá, 2 da manhã e não tem nenhum bebê em casa. Muito bom. Uma criança. Mas, coincidentemente, enquanto eu estava naquele quarto, eu ouvi a risada de uma criança. Poucas horas depois, eu conversando com a minha avó e tal, minha avó, no caso, a mãe da minha tia Dercinda, a gente conversando assim e tal, ela me solta uma frase que ficou comigo até hoje. Ela é sentada assim na cadeira, ela me solta uma frase assim do nada: meu filho, tem muita volta nesse mundo que é torta. Tem muita volta nesse mundo que é torta. Eu não entendi o significado, eu era muito jovem na época. Tá? Olha que volta que é torta? 17 para 18 anos. E aí, quando foi mais tarde que eu perguntei pra minha mãe o que isso significava, e a minha mãe falou: olha, sua avó provavelmente estava falando da sua tia, irmã do seu pai. Aconteceu isso. Ela me contou a história do dito: ela veio para buscar o menino, ela veio buscar a criança. E ali bateu o estalo de que é disso que ela estava falando e dessa voz, né, dessa risada de criança que eu ouvi enquanto eu estava lá. Pô, mas tu tava sozinho no quarto, tu ouviste uma risada de criança e ficaste ok com isso? Todo mundo que ouve o Pudimcast sabe que eu sou cagona. Então, se eu ouço uma coisa dessas, a primeira coisa que eu faço é sair correndo. Eu tô sozinho, ouço uma risada de criança, o que eu vou fazer? Então, eu não sou um cara muito cagão, né? Tá explicado. Usando o mesmo termo que você. Eu não sou também muito corajoso, eu tenho medo de muitas coisas, mas eu sou um cara muito... Não, gatinha. Apesar de não. eu admito que eu não consigo explicar, como por exemplo essa risada de criança.
Mas eu sou um cara muito cético com alguma coisa. De um primeiro momento é difícil eu procurar uma explicação meio... alguma coisa sobrenatural tá acontecendo. Eu fico mais assim de boa. E até porque eu tava num cenário que era um quarto bem iluminado de dia, com janela aberta, no meio de uma cidade de interior, onde realmente tem muita criança, costuma ter muita criança. E apesar de não ter uma criança ali no momento, a mente imediatamente achou que era uma risada de criança que vinha de algum ambiente externo. Ah, mas eu faço isso também. Eu fico inventando coisas na minha cabeça pra nunca achar que é o sobrenatural. É alguém de fora, é um gato. Eu faço a mesma coisa. A gente inventa desculpinhas, né? É o vento que fechou aquela porta. Foi o vento que chegou e deu uma risada aqui no meu ouvido. Claro. Esse barulho foi o vento. O barulho claramente é, sai daqui, é o vento. Cara, eu adoro essas histórias de família, porque assim, a gente não tem como duvidar do que aconteceu. E a gente sempre vai descobrindo coisas que não tinha nem ideia. Mas sempre tem uma parte da família que tem histórias sobrenaturais. Pelo menos na família do paraense, sempre tem histórias sobrenaturais, né não? O paraense sempre tem aquele tio que gosta de contar história de visagem. Sempre tá relacionado a uma coisa de interior, né? Incrível. Parece que aqui em Belém, que é uma cidade com muitas histórias fantásticas, que ocorre dentro do núcleo de cidade, mas a gente sempre associa com uma viagem que nós vamos fazer para algum lugar de interior, e lá tem um tio que conta a visagem, lá tem algum momento da tarde que todo mundo se reúne para contar a história de visagem à noite, etc. Visagem é um grande elemento nosso. Acabei de chegar à conclusão que eu vou ser essa tia, a que vai traumatizar os sobrinhos. Coitados. Ou não, né? Não sei. Aí, eu vou passar por uma segunda história minha. Quer dizer, não é minha, porque, ainda bem, não acontecem muito essas coisas comigo. Que bom, né? Porque eu sou cagona. Mas eu vou contar uma outra história do Valcir Monteiro, que é bem famosa. Talvez a história dele em si não seja tão famosa, mas a personagem da história é muito famosa, que é a Matinta Pereira, a maior bruxa paraense. A lenda da Matinta Pereira é bastante conhecida na região e existem diversas ocorrências dela, principalmente no interior. A versão mais conhecida da lenda conta que à noite um pássaro começa a cantar perto de uma casa, perturbando os moradores, até que eles lhe prometam um tabaco ou café. No dia seguinte, o pássaro fumante? Ela bate a porta cobrando o que lhe foi prometido. Essa é a versão humana da Matinta, que só se transforma em ave à noite. A Matinta é vista como uma bruxa que não chega a ser má, mas perturba as pessoas com seu canto. A gente nunca ouviu uma história da Matinta agindo violentamente, nem nada do gênero. Mas ela perturba as pessoas. Cara, eu nunca ouvi falar. Valcir Monteiro narrou no livro dele sobre a Matinta Pereira do acampamento. Para quem é de fora, o acampamento é uma região periférica da cidade, ali perto da Pedreira, e essa história se passa lá mesmo, na década de 60. Os moradores do acampamento estavam inquietos. Todas as noites, após as 12 badaladas, ouviam-se assobios estridentes de Matinta Pereira. Mesmo procurando por toda parte, eles não encontravam o pássaro. Os assobios continuaram até o dia em que uma dona de casa e o proprietário da sede de um clube local resolveram esclarecer o mistério e tirar tudo a limpo. E eles fizeram o quê? Eles fizeram um ritual para prender a Matinta Pereira. Perto da meia-noite, eles abriram uma tesoura, enterraram ela no quintal e colocaram uma chave bem no meio e um terço por cima. Após o ritual, fizeram diversas orações e esperaram dentro de casa. Lá pelas 4 horas da manhã, eles ouviram roncos de um porco que parecia se debater no quintal. Apesar do barulho, ninguém foi ver o que era, afinal é só um porco e, bem, tá rolando um ritual no quintal, né? Ao amanhecer, logo após as 6 horas, todos eles correram ao local e lá no quintal, no meio da lama bastante suja, estava uma mulher que parecia muito agoniada, mas ela não conseguia se afastar de lá. Seguraram a mulher, desenterraram a tesoura, tiraram a chave e o terço e chamaram os guardas civis e entregaram a mulher. Ela acabou sendo levada para o posto policial da Pedreira, que é lá próximo, e foi acompanhada de um grande número de pessoas, porque visagens sempre atraem muitas pessoas por aqui. Chegando lá, os moradores fizeram uma terrível acusação. Aquela mulher virava Matinta Pereira. Ao ser ouvida, a mulher contou que não tinha parentes e morava distante dali. Ela também disse que não sabia do que a estavam acusando. E pra gente, como não é configurado o crime virar Matinta Pereira,
Após a aglomeração se desfazer, ela foi solta e seguiu seu rumo, ninguém sabe bem pra onde. Mas, no acampamento, à noite, continuavam a ouvir os assobios estridentes da Matinta Pereira. E diziam os mais crentes: é ela, a desgraçada está se vingando do que lhe fizemos. Coitado. Eu tô com um problema aqui, eu vou ter que tentar resolver isso aqui agora. Vamos lá. Da Matinta Pereira do acampamento. Não tava fazendo nada, né? Só tava lá assoviando, só tava lá fazendo seus barulhos estridentes. Eu nunca ouvi o assovio da Matinta Pereira, mas eu já andei pesquisando, né? Me parece que ele é associado a um pássaro que tem um assovio bem estridente mesmo. Eu lembro que o Alcir falava, e eu lembro muito sobre uma outra palestra que eu assisti dele no Centur tempos atrás, que ele falava sobre mitos, né, da Matinta. É uma grande coxa de retalho de algumas importações que acabaram vindo para cá. Ela seria a grande versão amazônica do mito da bruxa, né, da bruxa europeia, conceito de resistência pagã com relação à dominação cristã, principalmente nas pequenas comunidades europeias, né, porque ela é sempre associada à floresta, ao mito e ao culto dos elementos da floresta, quanto que a civilização cristã era tida como progresso, etc. Ela também é um grande ponto de opressão ao feminino, não é? O mito europeu também é um grande ponto de opressão ao feminino. Então você vê que tem sempre aquele lance de luta de resistência com relação à dominação. E esse mito foi trazido para cá, tanto que esse sobrenome, né, o Pereira, que vem do sobrenome português Pereira, é uma coisa que foi associada com relação aos mitos portugueses. Eles meio que prestaram esse nome, o sobrenome da Matinta Pereira, desse conto, né? Porque os índios... Vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Bora lá. Matinta, somente. Ela foi associada a esse sobrenome para se popularizar. Então ele falava muito sobre isso. E com o tempo ela acabou virando também uma protetora da floresta. Fala-se muito no interior de que a Matinta é um dos elementos que estão lá para proteger caso você entre na mata com mais intenções, caso você entre na mata com a intenção de fazer o mal para aquela floresta, e ela que vai proteger ali naquele momento. É um mito que é uma coxa de retalhos e que foi trazido para cá, acabou virando essa coisa muito original, feita de vários pedaços de outros mitos que praticamente só é nossa, né? Eu acho que não tem esse mito da Matinta Pereira em outros pontos do Brasil, ou coisa parecida com a Matinta Pereira. Ela me lembra um pouco a figura da Baba Yaga, que é daqueles contos eslavos, que é uma bruxa que mora no meio da floresta. É verdade. Uma casa com pés de galinha. E é muito assustador. Floresta e tudo mais. E ela voa de pilão. Ela voa de pilão, não de vassoura. Ela voa dentro de um pilão. Ela me lembra um pouco isso, mas a Baba Yaga, ela também tem aquela dualidade. Ela é boa, ela é má. Ela cuida da floresta, ela mata pessoas, ela rouba crianças. No caso da Matinta, não. Ela mora... Assim, muitas vezes a gente vai ver as histórias dela associadas ao interior, mas algumas vezes à cidade também. Ela não é má. A gente nunca teve uma Matinta má. Mas com isso, eu encerro a parte do livro do Valcir Monteiro. Se vocês quiserem mais, é só procurar na internet e comprar o livro. Tem muita história lá. Achei. Mais uma vez eu quero ouvir uma história. Caraca, agora achei. Pega aí, pesca uma história aí. Pode ser contigo, pode ser com a tua família. Só uma coisa, tem que ter acontecido de verdade, hein? Eu separei. Achei. De verdade. Essa daqui também pra gente ficar um pouco nesse... Por que ele... o Douglas coloca com links. Bem melhor. Essa me foi contada por um cara que ele era porteiro do meu prédio. Ele conta uma história que ele tem uma... Eu não lembro agora se é parente dele ou se é conhecida. Ela também cresceu no interior do estado, próximo ali a Alenquer, se não me engano. Também num lugar pequeno, em um lugar bem humilde. E ela também tinha, se não me engano, 3 ou 4 irmãos. Um desses irmãos acabou falecendo quando ela era bem jovem, muito jovem. E esse acontecido, ela era criança ainda, na verdade. O outro era mais criança ainda, faleceu antes de completar 2 anos. Esse acontecido acabou criando nela um pequeno trauma, que ela tinha completa aversão a cemitérios e ritos funerários. Assim, quando alguém morria, ela não ia em cemitério de jeito nenhum. Quando alguém falecia, ela não gostava de passar em frente de cemitério. E ela não gostava de nada nesse sentido. O tempo passou, ela já tinha seus 11 anos mais ou menos, ainda uma criança. Mas aconteceu... Nossa, tá muito ruim a minha internet. Família, e acabou o pai dela falecendo.
Ela ficou só com a mãe. Enfim, no dia do funeral do pai, todo mundo, vamos, se arruma, vamos lá se despedir do seu pai, vamos lá. Seu pai que tá sendo enterrado, se arruma. E a mãe brigando. Nossa, isso aqui sou eu. E não teve jeito, não teve surra, não teve bronca, não teve nada que fizesse ela se arrumar pra ir pro funeral do pai. Então ela não foi. Foi toda a família, ela ficou em casa. Até que ela tava em casa, em certo momento ela só escutou o passo se aproximando. Quando ela percebe na soleira da porta está o pai dela. Exatamente da mesma forma que foi vestido pro enterro. E o pai dela olha pra ela. A pessoa não colocou legenda no filme? Meu Deus. Nisso ela pega, dá a mãozinha dela completamente petrificada, completamente aterrorizada. Dá a mãozinha dela com o pai dela. E eles começam a ir pro caminho do cemitério. Nesse caminho, ela não falava nada. O pai também, aparentemente, não trocava nenhuma ideia, nem nada com ela, assim. Os dois foram em silêncio, ela completamente aterrorizada, mas em silêncio, de mãos dadas com o pai, que havia acabado de falecer. Durante todo o trajeto até o cemitério, eles não encontraram uma viva alma, não havia ninguém na rua, Caramba. não havia ninguém que sequer pudesse servir de testemunha para o acontecido. Era só ela e o pai dela. Até que quando chegaram no caminho do cemitério, o pai Meu Deus, tá terrível. Consegui acessar as coisas. Os últimos ritos funerários do enterro, padre, missa e tal. Nisso que ela procurou, quando ela voltou, virou pra trás, o pai dela já não estava mais lá. E aí ela conta que desde esse dia ela nunca mais deixa de ir em nenhum tipo de velório, tipo de nada assim, de enterro, ela comparece em tudo, vai em velório, com medo de que algum morto de novo venha cobrar e ela participe sim do seu funeral. Ela fica com medo de ficar devendo. Caraca, malandro. Não é? Bom dia, Vinícius. Tudo bem, querido? Essa história, porque imagina, né? Um monte Tudo bom? buscar em casa pra... Trabalhando aqui, tentando publicar o podcast, batendo cabeça. Nós éramos crianças na época, a gente ria muito. Bem, querido, Ele colocou alguns elementos de de comédia, folga hoje, né, aqui. assim, algumas gaiatices. E ouvindo aqui o Pudimcast, gostei, cara. E depois, só que a gente ficou pensando... A Cíntia Pudim recomendou e é podcast de causos e lendas paraenses. Mas a gente ria muito, não tem como não rir, né? De tipo, não, você vai sim, nem que eu saia da minha cova pra você rir. Você acaba indo sim. É muito engraçado. Eu, particularmente, sou a pessoa que não é chegada em cemitério, Acho que sim. enterros, velórios. Mas agora... Eu tenho que achar uma cacetada de filme aqui. Vai sair sim até meia-noite. Antes disso, bem antes até. Serviço, né? O serviço funerário. eu também ficaria traumatizada com isso. Eu iria até nos da vizinhança depois disso. Por favor, que isso não aconteça comigo, hein? Tu disseste que tu tinhas mais histórias, né? Tem algumas outras assim que eu posso contar. Você prefere as reais? Claro, Lógico, sempre. Né? Eu tenho um colega de trabalho que é daqui de Belém também. Ele me contou que ele tem uma casa aqui, não é? Nessa casa moram, se eu não me engano, a mãe dele, junto com uma irmã. E ele me contou que durante algum tempo ele estava sonhando em específico com uma criança. Ele dizia que era uma menina loirinha, bem loirinha assim mesmo, branca dos cabelos claros e olhos claros também. E essa criança estava dentro dele É, Vinícius, da hora, né? pra ele. E ele Cara, o Brasil é gigante, né, Vinícius? Caraca. seguidas, ele disse que ele ficou muito impressionado com isso. Ele falou, cara, eu não sou nem de sonhar, quanto mais de repetir sonho. O Brasil é muito mais do que Sudeste, bicho. Né? Isso acabou ficando na cabeça A dele gente fala do mundo, tem que falar do BR também. uma coisa, porque começa a ver aquela Sai do eixo Sudeste. sinal, alguma coisa assim. O eixo café com É um leite. fantasma. Será que é um fantasma? Que ele tá sonhando com um fantasma? Alguma coisa assim. Quando ele ligou pra cá, pra mãe e pra irmã, no primeiro momento elas disseram que estavam viajando, tal, que voltariam pra casa somente no final de semana. E aí quando foi no final de semana, ele já acordou com a ligação delas dizendo que elas tinham sido assaltadas. Que alguém entrou no apartamento e acabou levando tudo. Meu A Deus. televisão, roubaram o micro-ondas, roubaram tudo que podiam roubar, deixaram só a geladeira, deixaram o fogão. Ah, Tudo que tinha de valor e até coisas que não eram de valor acabaram levando. A porta estava visivelmente arrombada e bastante arrombada. Olha o plot twist. A gente esperava que era uma história de fantasma e é uma É. história de assalto, É né? uma história de assalto, né? por isso que é verdadeiro. Elas tinham sido roubadas e tal. E ele ficou com aquilo na cabeça. Poxa, bem na semana que eu tava sonhando com essa menina tal, aconteceu isso, que entraram na casa da mãe, roubaram tudo, tal.
Isso aconteceu mais ou menos em 2008, 2009, por aí. Alguns anos atrás foi que ele descobriu que nos antigos moradores do apartamento da mãe dele, né, era uma família de origem polaca, eram poloneses, e eles acabaram morrendo no incêndio de um curto-circuito que deu no apartamento. Esse apartamento de uma outra pessoa. Essa outra pessoa comprou esse apartamento quando ele foi vendido por causa desse acidente que aconteceu. E essa família que morava lá tinha uma filha, que a descrição da filha, pelo que ele soube, batia com essa menina que ele sonhou pedindo ajuda no apartamento. E ele ficou, poxa, será que essa menina não estava tentando me dar um aviso? Ou será que calhou de eu sonhar com alguém que estava pedindo ajuda de verdade lá no apartamento? Caraca, né? Virando um elemento um pouquinho sobrenatural também, porque levaram tudo, né, no apartamento. Mas a irmã Bom, vamos lá os filmes. Tô tentando acessar. Depois que levaram, tal, tava arrumando assim, ela achou vários e vários fios de cabelo loiro. Cara, a questão aqui, deixa eu dar uma pausa rapidinho aqui, tá muito legal o bate-papo. Viu, Cíntia, Ramon, né? Se vocês chegarem aqui depois. Mas o Ok-Ru, que a gente elogia tanto, né? Pra quem gosta de cinema e fica tentando procurar filme e tal, ele tá muito lerdo, cara, dos tempos pra cá. Não sei se o pessoal realmente agora descobriu o Ok-Ru e ele tá chapado, né? O servidor tá bugando. Ou o quê? Porque aqui, pra acessar o nosso próprio canal, nossa, é o maior sufoco. Eu tô tentando acessar aqui e não consigo. Tá louco. Vamos voltar aqui pro Pudim Amarelo 19. Lendas e causos paraenses. Dentro do apartamento. Foi isso que chamou a atenção também. Caraca. Ela achou vários fios de cabelo loiro. No momento, ela pensou que era do cachorro. Ela percebeu que era grande demais para ser do cachorro. Que parecia que, ao que tudo indicava, realmente eram fios humanos de cabelo. Ou ela foi roubada por um viking, não é? Ou então, realmente, há um elemento sobrenatural nessa história. Essa história tem dois elementos que são de terror, né? O elemento sobrenatural e o roubo, né? Eu acho que o mais aterrorizante é o roubo. Hoje em dia, né? Mas não, você chegar a perder sua TV, perder tudo. Nossa, eu já tive a casa assaltada, gente. Na verdade, isso... Eu ia falar, a Cintia ia falar também, né? Mas quando eu morava numa casa, assim... Uma casa mó legal até, com quintal, tinha natureza, tinha árvore, caraca. Mas tinha umas figuras meio bizarras na rua, né? Aí tinha lá um filho, era neto de uma senhora lá, bem mala, sem alça, bem chata, ainda, daquelas que critica tudo, né? Que se enfia na vida de todo mundo. Que descobrimos depois, né? Que ele até foi preso e tudo, né? Saiu no jornal. Mas o lance é que eu cheguei, morava eu só com meu filho, pequenininho. Eu cheguei do trabalho e tava tudo revirado, né? A sorte, eu lembro na época que a gente tinha PlayStation 1, gente. E eu tinha vendido o PlayStation há pouquíssimo tempo. Então, o PlayStation não conseguiram levar. Levaram uma par de coisa, mas o PlayStation não. O Vinícius diz aqui, Vinícius, a gente tem ícone Zé do Caixão, mas a gente precisava de uma figura tipo Sterling ou Serrador para disseminar e produzir as nossas histórias de terror como série antologia. É verdade, né? Eu tô pensando aqui, você tem muita razão, Vinícius. A gente tem o Zé do Caixão, mas para televisão, eu acho que a gente tem esses ícones dentro da rádio, Vinícius. Assim, a percepção que eu tenho, eu não sou... Eu sempre pesquiso o tema porque o tema me interessa, né? Mas assim, eu percebi que nas rádios o terror ele era muito bem popularizado no Brasil, né? Também teve, para falar a verdade, aqui no Brasil, Vinícius, e tem muita facilidade para achar isso no YouTube, esses causos que passavam no Fantástico. Nos anos 80 tinha muito isso, cara, né, e tal. E até eu comentei, pô, a nossa versão da Pata do Macaco é fantástica. Mas, por algum motivo, essas tradições, elas não conseguiram ficar tão fortes como, por exemplo, no caso lá do Narciso lá na Espanha, né, bicho? Com o programa dele mega longevo, Rod Serling com o seu programa de sucesso, né? Nos anos 60, muito copiado e né? Até hoje tento encontrar a fórmula do que o Rod Serling fazia, né? Nos anos 50, 60.
Então, acho que no Brasil teve sim, até conversamos aqui, fica aqui uma recomendação, porque é até engraçado aqui para quem quiser fazer essa experiência no Halloween, né? Eu gosto muito, apesar de não ser muito boa nisso, né? O Rubens até prometeu que iria nos ajudar, né, nesse sentido. Mas eu gosto muito de fazer dramatização, né? Fazer leitura dramática. E nós fizemos da Pata do Macaco. No começo do programa, eu vou ver qual que é aqui o número do programa. No começo do programa, nós conversamos, eu estava conversando com o Rodrigo, o Lorde Velho. Então ele falou e tal, das versões, tem até com a Regina Duarte e tal. Então tem uma tradição, mas é uma tradição que ela não foi tão pra frente como poderia, né? Eu penso assim, a gente como é que se diz? Casa Especial tá aqui, ó. Saca só. Eu posso até tocar, mas acho que a Globo, tudo que é da Globo, eles botam pra ferrar, né? Eles tiram, né? Aqui, ó, a leitura da Pata do Macabro. Não, Pata do Macabro. Leitura da Pata do Macaco do W.W. Jacobs, tá? Então, tá aqui qual que é o Masmorra Cast. É do mês do horror também, só que é do mês do horror de 2017. Olha isso, cara. Vou ver se eu deixo aqui pra vocês verem, gente. Vamos ver se permitem. Se é possível fazer isso, que eu tô aqui no OBS, tô tentando ver como é que eu vou clicar nos links, botar os links do filme com o OK Who, um verdadeiro pesadelo, ele não tá deixando fazer nada, o OK Who. Tá aqui, né, já que a gente tá mencionando aqui, né, pra onde que ele baixou? Não entendi. Nossa, hoje tá, todos os bugs possíveis e imagináveis estão rolando aqui, cara. Ou então é aqueles probleminhas que eu já percebi o seguinte, quando você vai baixar, tudo hoje em dia é coisa voltada para arquivos que não são suportados, né, meu? Isso é bem bizarro isso. Deixa eu ver aqui. Rapidex. Que imagem que é essa? Não sei. Mas vamos procurar. Deixa eu já... Engraçado, eu acho que ele... eu tô tentando, mas eu não consegui não. Na moral, eu achei estranho. Aqui não apareceu, mas tá, fica a referência aqui, tá? É do mês do horror, é a Pata do Macaco. Não tá no site, porque eu tô tentando arrumar essas publicações. Mas você encontra no Spotify, né? Nos aplicativos de podcast. É só procurar no nosso feed lá, pra quem tá assinando o Cineclube da Masmorra, escreve lá, a Pata do Macaco. Que aí aparece Rapidex. Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Ah, você vai gostar. Então, é o caso especial no Brasil, nos anos 80, fazer um sucesso. Mas e aí, por que a gente só consome coisa de outros países? É uma dúvida razoável, né? Eu fico me perguntando isso. Por que a gente só consome? E a gente não criou uma cultura de ter o nosso terror na televisão, né? E tal. Os do Fantástico, então. Noutra live você disse do seu interesse em fazer audiodrama anual. Todo ano eu quero fazer. Esse ano a gente não fez porque a gente começou a ter vários problemas técnicos e tal, e daí envolve você sentar e você tentar interpretar e depois você tentar editar. Quando é um audiodrama, se você escutar esse daí, você vê que tem barulhos de porta, você fica baixando efeitos sonoros para botar a pessoa bem no clima, né? Para constar, vamos continuar aqui escutando Pudim Amarelo e eu tô tentando ver o que fazer com esse bendito desse OK Who que resolveu me abandonar de uma maneira terrível. Eu tenho simplesmente pelo menos 30 filmes para botar nessa publicação, mas eu prometo que ele sai, não vai sair antes da tarde não. Até se tudo desse final da tarde ele sai. Um pernilongo aqui. Vamos lá, já peguei um aqui, o Cadinho dos Money. Vamos ouvir aqui o Pudim Amarelo, bora lá. Muitos anos atrás, então não é legal, galera. Não é legal. Tranquem bem suas portas. Não é legal. Cara, sabe o que é engraçado? Quer dizer, não seria nem engraçado a palavra, mas o que é interessante é que o apartamento já tinha passado por várias pessoas, então não existe a possibilidade desse cabelo tá lá desde que a menina veio a falecer, né? Se tivesse, eu não sei qual é o tempo de decomposição de um fio de cabelo, mas se tivesse,
ou estava muito bem escondido, ou então realmente era um apartamento que ninguém limpava. Não é verdade? Mas a probabilidade é muito pequena que fosse. Então, realmente foi cabelo que apareceu lá, de alguém que esteve lá, ou de alguma coisa que esteve lá. Alguma coisa? Eu espero que ele não esteja, que esse apartamento não seja mais da família dele, né? Mas... eu acho que ainda é até hoje. Coragem. Eu acho que a mãe dele mora lá até hoje, apesar do arrombamento. Eles deram um jeito de resolver esse problema e continua na família até hoje. Coragem, hein? Tem uma coisa que eu acho interessante nas histórias de casas mal assombradas, é que quem tá de fora sempre fala assim, não, tem que sair. Eu mesma, né? Sai correndo, deixa tudo aí. Mas a gente esquece que tem dinheiro envolvido, né? Exatamente. Isso é verdade, não tem como. Uma coisa, sei lá, você tá visitando uma casa pra morar, ou pra alugar, assim, você não gosta da vibe da casa, não vou ficar com essa. Eu sou uma pessoa que já me mudei com frequência. Imagina você guardar dinheiro e de despender um pouquinho de dinheiro, de disposição, de ter pra fazer uma mudança completa por causa de alguma coisa. A gente fala assim, mas não é fácil abandonar uma casa. Eu acho que muito de quem fala assim, poxa, se tivesse um fantasma, eu deixaria a casa pro fantasma na hora. Eu acho que muitas dessas pessoas acabariam tendo que conviver com o fantasma do que encarar uma mudança. Ou morar debaixo da ponte, ou morar né? debaixo... Eu mesmo agora, se eu tivesse que mudar, eu tava ferrada. Você vai ter que ficar convivendo com... eu ia ficar com o fantasma. De repente até ele se torna amigo, toma um cafezinho com você no fim da tarde. Não é? Mas eu tenho uma história nessa linha pra contar. E essa é uma história real. Foi relatada nos maiores jornais da região, que são o Diário e o Liberal. Então essa é uma história com pedigree, hein? E o nome dela, o nome dela já entrega tudo. Então eu vou pular o nome, quem quiser depois vai estar lá no post. Mas eu vou começar dizendo que ela se passa num dos top... eu também, Vinícius. Adoraria assistir uma série meio Alto da Compadecida, Lisbela e Prisioneiro e Contos do Horror Brasileiro. Visitado. A Cíntia tá falando com um pesquisador nesse programa. E aí o cara tem livro e tal, parece. 2022. Isso é legal mesmo. Meio que veio se... como posso dizer? Ela veio se repetindo nos... Quem sabe rolar um crowdfunding, né? Pra ter uma parada assim. Diversas crianças recebiam uma alta verbal de uma médica, se arrumavam para ir para casa, mas ao tratar da liberação com os profissionais responsáveis, descobriam que a alta não estava autorizada. A médica chegava, você tá de alta, mas morria aí a história, né? Quando os profissionais da Santa Casa começaram a checar essas altas, descobriram 3 coisas em comum entre elas. A primeira é que ninguém havia notificado a alta no papel. A segunda é que não haviam sido passadas receitas de remédio para continuar o tratamento em casa. Cara, é o fantasma negacionista. As crianças realmente haviam melhorado, então só faltava dar alta para elas. Diante disso, os profissionais começaram a comparar as escalas dos médicos para tentar encontrar essa médica que estava liberando sem passar pelo procedimento padrão. Mas nenhum profissional estava de plantão em todos os dias que as altas haviam sido dadas. Imagina, né? Vai pra casa, meu filho, e não faz os processos corretos. Meu Deus. Diante disso, o que restava fazer, né? Perguntar pros acompanhantes dos pacientes quem é que estava liberando e descobrir quem seria essa pessoa. Só que assim, todos os acompanhantes que passaram por isso deram a mesma descrição da médica. Era uma mulher branca, na faixa dos 50 anos, baixa, com cabelos lisos com luzes, que usava óculos, gordinha e com uma voz forte. É uma descrição muito longa, muito específica, então muitas pessoas estavam vendo essa mesma pessoa. Quando foi em abril de 2022, uma enfermeira que estava de plantão entrou em um dos leitos e viu a mãe arrumando as coisas para ir embora. Ao perguntar se a criança havia recebido alta médica, a mãe respondeu que sim. Mas, em quadrinhos tem bastante, legal. O profissional havia liberado, a paciente disse que foi a médica que tinha acabado de sair do quarto, pouco antes da enfermeira entrar, e que elas deveriam ter se cruzado no corredor. Eu acho que esse daí é o pior tipo de fantasma possível, né, o Vinícius, que tá aí. Imagina só, o fantasma fica no hospital, tu não termina os procedimentos lá de cura e tal, e fica dando alta pras crianças, e caraca, aí dá potencial de problema, né? Nisso, né? Que absurdo. A enfermeira não havia visto ninguém. Intrigada, ela perguntou mais sobre a médica e as características físicas batiam com as dos outros relatos. Mas a mãe também deu um detalhe muito importante. A tal médica havia dito uma frase que era bastante familiar para a enfermeira.
O menino já está bom, melhor que eu mesma. A expressão trouxe a lembrança de uma médica que trabalhou por muitos anos na Santa Casa, mas que morreu um ano antes, vítima de Covid. O que poderia acontecer nessa hora, né? Meu Deus. E quando os outros funcionários da equipe descobriram, resolveram confirmar a história e mostraram uma foto da médica para os pais da criança, perguntando se por um acaso havia sido ela a pessoa que tinha estado na enfermaria e liberado a criança. E adivinha? A médica que estava dando alta era a mesma que havia falecido por Covid. Segundo o que foi constatado na época, Isso é bizarro, né, cara? misteriosos continuaram acontecendo pelo hospital e a médica é vista principalmente pelo quarto andar, setor onde ela atuou por anos. Apesar de não existir nada oficial sobre os casos, a Santa Casa nunca se pronunciou, as histórias sobre vultos e visagens são comuns entre os funcionários do local. A pessoa morre e continua trabalhando. Meu Deus, hein? Que tristeza, né? Sei lá. É o capitalismo pós-mortem. Tipo de aposentadoria ainda para cumprir, não é? Deve ser. Não sei como é que é o esquema de aposentadoria do outro lado. Ninguém se aposenta mais. Talvez seja a grande explicação, né? Acho que ela tinha tempo para cumprir ainda e resolveu continuar trabalhando. Eu tô rindo, tô preocupada. Nem me fala. Eu adoro essas histórias porque... Tô tentando encontrar um filme aqui. Que bom que continue assim. Por isso que a gente adora. É, claro. Mas eu sei que tu tens mais histórias. E eu sei também que a gente falou lá no começo do episódio sobre OVNIs. OVNI tá diretamente... Nossa, esse filme é terrível. Olha eu entregando. Diretamente porque eu não sou ninguém do Arquivo X, não trabalho na FIB ainda. Mas tem a ver, assim. O que acontece na aviação, gente? OVNI é exatamente aquilo que a sigla diz, objeto voador não identificado. Tudo que tiver no ar, que alguém avista em terra, ou que alguém também avista no ar, né? Alguma aeronave, algum piloto avista, que você não consegue dizer... Caraca, esse canal tem todos os DAB. DAB1, DAB2. Ou se for um avião que você não consegue saber de que tipo, e você não consegue rastrear pelas informações aeronáuticas quem é aquele avião, aquilo vai ser tratado como OVNI. Então, o que acontece muito com relação aos OVNIs, é que são muitas vezes aeronaves sem identificação. Às vezes por problemas de plano de voo, às vezes por problemas da própria aeronave, é uma aeronave velha. Agora minha cachorra começou a latir. Mais clandestina, alguma coisa assim. Ou então, no primeiro momento, o que já aconteceu, a aeronave foi tratada como OVNI e depois, investigando, foram descobrir que era uma outra aeronave que estava voando regularmente. Imagino que para quem trabalha com aviação, isso é uma parada, deve ser bem louca, né? E acontece muito com a gente. Eu já tive que preencher, desde que eu comecei nessa profissão há 10 anos atrás, pelo menos uns 7, 8 reportes de OVNIs, porque os pilotos eles têm a obrigação de reportar. É porque, assim, é OVNI, né? Vocês sabem, né? É objeto voador não identificado. Não quer dizer necessariamente que seja um alienígena, né? E tal. Só pra constar, né? Que as pessoas estão escutando OVNI pode pensar que, como assim? Tem que reportar OVNI e tal. Como é assim? Não vazou esse reporte? Obrigação de fazer essa documentação, de preencher essa ficha de avistamento para tramitar e ser investigado depois. E quase sempre reportes assim relacionados a estamos vendo umas luzes aqui realizando determinado padrão de voo quando é à noite, ou então estamos vendo uma aeronave aqui abaixo de nós, acima de nós, que não conseguimos identificar. E você tem que preencher os reportezinhos de OVNI. É chatíssimo, inclusive. Nossa, meu. Se você tá esperando emoção nesse meio, saiba que é muito chato o preenchimento disso daí. É raro, mas acontece muito também. Meu Deus. A gente pensa que é um negócio sobrenatural. Socorro, o filme fez um barulhão. De gente que não regulariza a aeronave, não é? Bem menos sobrenatural do que acontece, é bem menos sobrenatural do que se pensa, né, na verdade. E muitas vezes é basicamente isso. No Pará, em geral, acontece muito porque nós temos um estado muito grande. Falou em Pará, eu lembro da Joelma, cara. Isso é uma praga, né? Que, assim, o acesso por terra é difícil. Então é muito mais fácil você acessar por ar. Então acontece muito pra cá pelas próprias características do estado. Essa coisa da aviação ilegal, da aviação clandestina. Quando essa aviação clandestina acaba encontrando com a aviação irregular, o que acontece muitas vezes é isso. Acaba resultando em reportes de OVNIs. E assim, tem algumas outras coisas que acontecem. Vou ter que dar play nesse vídeo. A gente não consegue explicar também. Não tem como. Não posso falar de algumas coisas que aconteceram comigo pelo caráter sigiloso. Vou dar uma silenciada. Que eu presto. Mas há histórias de colegas
que trabalham muito no Centro Recife. O Centro Recife é o órgão que fica em Recife, que ele é o responsável pelo controle do... Tem filme aqui do Fantastic Fest, hein? No Aqueru, hein? Vindo ali da Europa e da África e ingressando no Brasil, atravessando o Atlântico. E são muitas essas aeronaves que o pessoal do Centro Recife pega, que estão em alto mar. E nessas aeronaves que estão em alto mar, já aconteceram alguns reportes de algumas coisas muito estranhas, com relação a pontos de luz que mudam de velocidade de uma maneira que nenhuma outra aeronave é capaz de mudar, que acabam seguindo a aeronave, fazendo padrões de voos completamente aleatórios ou completamente atípicos para uma aeronave, que não são detectados pelos próprios radares da aeronave, mas ainda assim o piloto está vendo. E acontece muita coisa. Tem uma história muito famosa entre nós do meio, que eu não sei dizer quando aconteceu. Acho que é esse filme mesmo. Um controlador do Centro Recife falando com o avião da Air France, estava vindo para cá para o Brasil. Era um avião da Air France, mas estava com pilotos brasileiros, então ele estava se comunicando em português. E ele começou a relatar que tinha um objeto piscante e com uma coloração, uma paleta de cores, assim, muito extravagante, ia do vermelho pro amarelo. Era um gamer, era um RGB de gamer. Todo o espectro de cores, era multicolorido, e ele estava descrevendo padrões de voo completo. Tu falou que eu sou 100% incrédulo quanto a OVNIs, acho nível terra plana. Eu tenho vários casos de gente que eu conheço que eu gosto pra caraca, eu acho a opinião do pessoal super razoável e do nada a pessoa é alguém que fica atrás de OVNI, né? Fodeu, né? 10 milhas, mas deve ter sido. Na moral. Porque 10 milhas é muito perto. Coisa assim. Também. Meu Deus, o que é isso? A sombra vai embora. A sombra vai embora. O objeto fez uma curva. Isso aqui é um filme que dei play aqui, esqueci de silenciar. E até hoje ninguém sabe quem é. Vai ficar tudo na publicação. Os áudios. Aqui, tem publicação. Desses pilotos, infelizmente, é algo que eu acho que você não vai achar em lugar nenhum. Eu ouvi porque me mostraram. Menino. Assim, porque você sente na voz dos pilotos que tem alguma coisa acontecendo. Eles não estão. Tubarão turco. De que estão ali numa operação normal, numa operação de voo normal, de que estão avistando alguma coisa que poderia. Umas paradas que. Estão muito tensos com a situação, como não se. Não fui perder vida assim, não. Uma coisa que não pudesse ser explicada pela normalidade do trabalho. Queria muito comentar um negócio. Esse do tubarão turco aí, sem tubarão, eu não quero não. Imagina um monte de história fantástica que deve ter entre controladores de voo. Agora que eu fiquei pensando nisso, deve ter todo um acerto. Nossa, e histórias de tristezas também, né? Poxa. Porque apesar de nossos olhos estarem lá em cima, nosso serviço ele é bem sentado no chão, assim mesmo. Mas tem algumas coisas. Essa é uma delas. Essa eu tô trazendo a público porque, assim, não tem nenhuma informação que eu esteja dando aqui possa comprometer, assim, que possa me colocar em uma situação comprometedora. Mas tem outras que eu não posso contar porque realmente é muita informação que você fica meio, caraca, tem coisa acontecendo aí, sabe? É tipo colares. Tá saindo. Aconteceu alguma coisa, não aconteceu? O que tu sabes sobre colares, hein? Cara, o que eu sei sobre... O que é colares? Uma região? Que existem cerca de 75 documentos oficiais da FAB sobre colares. Muitos desses documentos não são... Colares? Deixa eu dar um Google aí. Esse cara que era um comandante e tal, etc., da operação, meio que quando surgiu esse burburinho sobre a Operação Prata e Colares, ele já tinha saído da FAB e ele meio que quis surfar um pouquinho na onda. Ele começou a dar entrevistas, ele começou a falar sobre o que tinha acontecido lá. E muita coisa que acabou sendo apresentada como documentos oficiais não eram necessariamente documentos oficiais, eram muitas coisas que eram das anotações dele. E tinha um caráter, digamos, oficial, porque ele tinha feito um carimbo dele, ou então ele tinha escrito algumas anotações pessoais em um papel timbrado da FAB. Originalmente, sobre a Operação Prata, que eu tenha visto documentos oficiais, eu pessoalmente só vi 5. Há quem diga que só existam 8, menos de 10, assim. Entendi. Produzidas pela Operação Prato. E esses 5 que eu vi são coisas assim um pouquinho mais
corriqueiras, são documentos sobre os Não, nesse aqui não. das aeronaves que estariam voando naquele local e tal. Mas assim, existe um elemento que eu não vou dizer que é um elemento sobrenatural, mas existe um elemento muito sigiloso com relação à Operação Prato. Que é o nome desse filme? Oculto. Opa, não é palavrão não. Porque tudo que acontece na aviação 2004. seja compartilhado entre a comunidade aeronáutica para fins de aprendizado. É por isso, por exemplo, que investigações aeronáuticas têm caráter público. Que você consegue, por exemplo, acessar o relatório completo. Pelo menos nós conseguimos, eu não sei dizer se Por que eu não tô conseguindo porque existe um interesse que se torne público. Que baixar essa lista então? Deixa eu baixar ela. Investigadores, a gente consiga aprender e tornar a aviação mais segura com essa investigação. E na Operação Prato existe um caráter sigiloso muito forte em praticamente tudo que existe. Entendeu? Então, assim, tudo que realmente... Nossa, meu, o que aconteceu? Pra FAB, mas que foi emitido pela FAB, pelo alto comando, etc., tudo é muito sigiloso. Esse é um caso que tá muito no nosso imaginário. Eu confesso que eu sei muito pouco Agora foi. dele, mas eu já... Eu tomei uma picada de inseto. No episódio passado, eu já fui pra Colares com uns amigos, conhecer e tal. E aí a gente se perdeu lá. Colares é uma região. Acontece, né? E a gente encontrou um camburãozinho do exército no meio do nada. E aí eles estavam numa pista, tipo, a gente foi seguindo porque, enfim, é um exército, uma hora a gente vai ter que sair daqui. E simplesmente eles pararam assim no meio do nada, uma pessoa desceu e entrou por um caminho, tipo, que não dava pra saber o que era um caminho bem escondido e depois seguiu, sabe? Louco. Então, tipo, ainda existe a operação do exército lá, hoje em dia. Pode até ser uma operação normal, porque, enfim, tem que ter exército por aí, mas ainda existe, né, a ocupação do exército. Do exército eu não sei te dizer. Nossa, da B4. Uma antiga base aérea que era do exército, que se não me engano foi montada assim na época da Operação Prato e que acabou virando depois uma base aérea da aeronáutica, da FAB. Eu sei que tem atividade da FAB lá, não é uma base assim, eu falo base, mas não é uma base no sentido da base aérea de Belém, mega estruturada. Existe lá uma pista de pouso, existe lá uma casernazinha assim. Que Na B4 não apareceu não. Os soldados não, os oficiais da aeronáutica, né? Da FAB. Provavelmente o que você viu estava ligado a isso, mas existe lá até hoje. Foi montada na época da Operação Prato, se não me engano, porque a aviação do Exército ela é só nós chamamos de asa rotativa, que são os helicópteros. A aviação do Exército não possui aviões, são só helicópteros. Então, quando Na B4, a noiva possuída. essa base, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer uma pista, né? Construir uma pista de pouso e decolagem para que você pudesse operar lá com os aviões também. Então lá em Colares existe esse campo de pouso até hoje. Vira e mexe, sai voo da FAB lá de Marabá para Colares para fazer alguma missão aqui por essas regiões. E já atendi alguns, inclusive. Mas tem, até hoje tem. Agora pra quê, hein, gente? Pra que ainda tem essa operação lá? Caiu o questionamento. Eu acho muito interessante a ideia de que muitos desses avistamentos sejam, na verdade, operações ilegais, de garimpo, alguma coisa assim. Tu foste a primeira pessoa que eu vi que levantou essa bola. Que muitas vezes que a gente vê, na verdade, são aeronaves descaracterizadas. E eu fiquei muito chocada quando eu soube, porque eu sinto que metade de mim morreu quando eu soube disso, porque eu pensei, gente, mas e os OVNIs? E os ETs? Gente, é tudo garimpo ilegal? A aviação de garimpo é uma coisa... E a gente detonando aqui. Na Amazônia é muito louca mesmo, assim. Eu acho que tem 2 documentários sobre a aviação de garimpo no YouTube que você assiste de graça e você... É uma verdadeira praga. Cada coisa que é inacreditável, tipo de gente levando um cavalo dentro de um avião, sabe? Meu Deus. E realmente, assim, quando a gente começa Cavalo. nessa profissão e nesse meio, aqui na Amazônia, a gente aprende... Celcinho não apareceu, não. O que acontece de infração, então nós chamamos de tráfego aéreo sujo, na verdade. Que é tráfego aéreo que faz pouso legal, que tá... O cavalo no avião, né, cara? E muito desse tráfego aéreo sujo tá relacionado a essas questões ilegais, assim. A Amazônia aqui Sei lá. É um lugar onde é muito fácil você esconder. Uma pista de pouso ilegal, onde só quem pousa lá sabe que fica. É uma área Achei muito... não esse Celcinho. Deixa eu ver. Vigiada na sua totalidade por radar, então a gente não tem vigilância radar completa na Amazônia. A lista do Douglas é enorme. Cegos assim, que os pilotos conseguem saber quais são,
existem equipamentos para isso. É um lugar muito estratégico para esse tipo de atividade. A gente já tem muito minério aqui, muita extração de minério legal aqui, muito garimpo legal aqui. E garimpo legal na Amazônia é uma coisa que fica num ponto tão remoto que para você chegar, para você sair só de avião. E essas aeronaves, geralmente, o que os caras fazem, para ficar mais difícil ainda de identificar, eles fazem aeronaves que são meio que Frankensteins, assim. Eles tiram a cauda... O Bedu, a gente postou. Coloca na fuselagem de uma aeronave Y, com as asas de uma aeronave Z, com o trem de pouso de uma outra aeronave, acabam fazendo uma aeronave que é todo um Frankenstein, que consegue voar, consegue decolar normalmente, consegue pousar com facilidade, consegue decolar com facilidade de pista curta, de pista de pissarra, que é muito difícil, com os pilotos que são praticamente suicidas, porque voar em garimpo é praticamente você... Meu Deus. Ser um piloto de prova trazendo pra realidade de carro, você ser um cara louco mesmo. Meu Deus. E essas aeronaves são assim, elas vão sem luminosidade, sem estrobo, sem as luzes de emergência, geralmente com pintura muito escura para não ser vista à noite, ou então com uma pintura assim que deixe elas meio camufladas com o solo, caso você esteja vendo elas de cima. É só parada errada, né? É difícil de você identificar a olho nu que tipo de aeronave é essa, porque eles fazem essas trocas, então acaba virando um negócio muito propício assim para acabar resultando nesses reportes de OVNIs. E na Amazônia existe uma média maior de reporte de OVNIs do que em outras regiões do país por causa disso, porque existe um maior avistamento. É tudo parada errada, né? Esse tipo de aviação que voa abaixo, que voa de um lugar desconhecido para outro lugar desconhecido, e são aeronaves que você não consegue identificar. Caraca, hein? Tô passada, um pouco decepcionada de agora saber que nem tudo que é mistério, na verdade, é um mistério sobrenatural ou algo do gênero. É só sacanagem humana mesmo, né? Agora, então, com o drone, começou a ter outro tipo de avistamento que é mais urbano, em núcleo urbano, que é, às vezes, a pessoa tem seu drone de filmagem, às vezes a pessoa tá fazendo alguma coisa assim, e simplesmente a pessoa voa um drone de maneira irregular, porque para você colocar um drone para voar, dependendo do tipo de drone que você tiver, se for drone de filmagem, se for drone que voe a mais de 600 pés de altitude, que dá mais ou menos ali uns 1.200 metros, um pouquinho mais, para você voar nessa altitude, você precisa fazer plano de voo, o seu drone, né? Precisa estar registrado na ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Olha lá, tá vendo? Precisa cumprir alguns protocolos. Não é bagunça não, gente. Protocolos aeronáuticos. Às vezes é muito dispendioso, às vezes é muito caro, às vezes é muito chato, vai te poupar tempo, você vai esbarrar em um pouquinho de burocracia. Então a galera simplesmente acaba fazendo, vou fazer e pronto. E vira e mexe. Ai, tive um trabalhão fazer um negócio aqui agora. Deixa eu ver. Você não consegue identificar o que é aquilo que tá passando ali. Você só vê aquela luz, aquele barulho característico, e daí para gerar um avistamento é daqui para ali. Pois é, eu, de novo, já até narrei aqui no Pudimcast, na verdade no Pudim Amarelo, que eu já vi um negócio estranho lá da casa da minha mãe. Primeiro foi a mamãe que viu, ela me chamou, eu fui ver e tinha um pontinho amarelo. Cara, tem horror a pernilongo. Mas que tava assim com um voo muito errático, né? E na época não poderia ser um drone, porque isso faz tipo mais de 10 anos. Drones nem eram comercializados nessa época. Eu tirei uma foto que ficou borrada, eu posso colocar aqui no post, mas é o mesmo que sei lá. E eu gosto muito das ideias que as pessoas têm assim, tipo, não era uma pipa? Não, moça, não era uma pipa. Tava voando. Como é que é? A nova temporada. Peraí. Agora eu vou te dizer, você já viu um balão meteorológico? Como é que é? A nova temporada do Projeto Humanos, do Ivan, tem umas pitadas de garimpo. Não escutei ainda não, eu sou mega fã do Ivan e do Projeto Humanos, cara. Fora isso daí, vamos lá, voltar pro pudim que tá muito bom. Esse pudim aqui é de quem? É de baunilha, eu adoro pudim, cara. Eu gosto de pudim de pão, pudim de baunilha, eu tô brincando aqui com o título do podcast. Mas qual que é o seu pudim favorito aí, ô Vinícius? Se é que tu gosta de pudim, né? Eu adoro pudim. Eu faço pudim, eu sou uma pessoa que ninguém sabe, mas eu cozinho, e acredito que se quiser, eu cozinho muito bem. Adoro fazer doce. E tô louca pra fazer um bolo, assim, quando eu vou fazer bolo normalmente, já que estamos falando de pudim, eu curto fazer bolo recheado e o caraco e tal. Eu não sou gorda à toa, né, bicho? Eu como, né? Sou cozinheira que cozinha e gosta muito de comer também. Vamos terminar aqui. Muito bom o Pudim Cast, viu, da Cíntia, que a Cíntia recomendou lá no Blue Sky. E, poxa, né, vale a pena seguir ela. O cara que ela tá gravando aqui é o Ramon
Vieira Gomes, tá? No Blue Sky ele é Ramon V. Gomes, .bsky.social. Muito bom, gente, muito bom. E eu tô encantada de escutar detalhes e causos de outras regiões, né? A gente que vive aqui no Sudeste, a gente é muito aloprado, né? E não conhece, a gente penso assim, né? A gente primeiro tem que conhecer o seu bairro, né? Assim que dizem, né? Que nem política, né? Primeiro você conhece o teu bairro, depois tu conhece a tua cidade, depois tu conhece teu estado e por aí vai, né? Então a gente, quem nos der, né? A gente tivesse essa coisa de poder conhecer tudo que a gente quer do Brasil, mas o Brasil é muito fantástico, muito maravilhoso. O Vinícius falou que ama pudim de pão e o de leite tradicional. Sim, sim. Nossa, eu gosto. Até aquele pudim de pão que você bate no liquidificador, que é o falso pudim de leite condensado, eu gosto. Mas eu gostava do que a minha mãe fazia. A minha mãe fazia um pudim de pão que ela pegava esses pão amanhecido e ele ficava meio crocantezinho, porque ela cortava as rodelinhas e tal. Acho que ela jogava leite, ovos, eu não lembro a receita dela. E ficava as crocâncias. Pô, da hora. Deu muita vontade de comer pudim de pão agora, você não tem noção. Estou com fome, são agora exatamente 11h26. Qualquer coisa também, depois eu dou uma pausa, eu também volto, né? Mas eu já tô conseguindo andar aqui com o podcast, pelo menos isso. O filme que eu tô postando no momento aqui no site é o Bedua, A Maldição. Ó, eu tô aqui brincando, mas tem um monte de filmes aqui que a galera recomendou, inclusive, óbvio que eu também recomendei, que são filmes muito bons, viu? Muito bons mesmo, assim, que filmes que não tá naquela vibe trashística, novelesca. O primeiro Dab, eu até falei, eu comentei, ele é terrível. O diretor, ele é um diretor super importante, né? Eu não vou me repetir porque o pessoal falou isso no podcast. Mas o primeiro, ele é terrível num nível que ainda bem, né? E aí que a gente tem que tirar e colocar as ditas sandálias da humildade, né? Ainda bem que as pessoas lá, até pela ausência de referências, elas conseguiram tipo assim, fazer com que a carreira dele continuasse, porque ele foi melhorando, né? E isso é super importante. Às vezes o cara faz um filme assim, que é qualquer negócio, a gente que tá aqui no Ocidente, né, e tal, e porra, né, a nossa referência é mais plena, né, de várias coisas, penso eu, né? Fala, nossa, que filme terrível, não sei o quê. Só que lá, galera, nem em lugares lá da Turquia, regiões que nem cinema tem. Aqui no Brasil, gente, né? Vamos combinar, né, o Vinícius, que tá aí. No Brasil nem tem cinema em várias regiões. Vamos lá, terminar aqui. Falta pouco. Pudimcast, Pudim Amarelo 19. Bora lá. Acho que não. Não Cara, sei. um balão meteorológico é uma coisa que parece muito, mas muito mesmo, um OVNI, sabe? Ah, eu já Ele vi no fotos. Ele no céu parece muito porque ele geralmente, o tecido dele é um tecido branco ou então amarelado que com o tempo acaba ficando mais amarelado ainda. E ele não voa com muita iluminação, mas ele voa com uma iluminação o suficiente só para acabar pegando assim, aquela superfície dele. Então, quase sempre num céu noturno, por exemplo, parece muito só um pontinho amarelo passando. E como ele é um balão, ele tá praticamente a favor do vento, né? Ele tá a favor do vento, ele é levado pelo vento. Parece muito que, como você falou, a trajetória... Nossa, o Douglas viu vários filmes sem legenda, com toda certeza. Muito vento. Então, se você estiver numa noite em que o local onde ele esteja seja um lugar de concentração de corrente de ar ascendente ou então de outros tipos de vento que não são ventos que dão na superfície, pode parecer muito que ele tá fazendo um padrão de voo muito errático. Então, quando fala-se muito que tal lugar teve um avistamento de OVNI e a FAB notificou e disse que era um balão meteorológico. É porque muitas vezes é um balão meteorológico. O balão meteorológico parece muito com OVNI, de verdade. Sei, isso aí é a FAB querendo despistar a gente, hein? Maldita FAB. Quando eu penso nisso, assim, pelas lembranças que eu tenho, eu acho que pode ser, não sei. Era muito rápido e de repente surge e de repente desaparece. E assim, demorou um tempo, porque minha mãe viu, eu não tava em casa, eu cheguei, esperei até conseguir. Ô, Cíntia, depois que tu escutar que tu acredita nessas paradas de OVNI, a gente aqui detonando, né? Desculpa, né? Lá o bairro, a Pedreira, foi Eu fico assim... o primeiro avistamento de OVNIs registrado na região, assim, na cidade, né?
tem isso, agora eu não vou lembrar qual é o jornal, mas um jornal registrou isso décadas atrás, que o primeiro avistamento foi mais ou menos na região onde eu vi. Então tem alguma coisa rolando por ali. Eu sou uma cética. Pode ser uma base de lançamento de balões meteorológicos? Pode, mas alguma coisa tem ali. Deixa eu te perguntar, a população faz muito desse tipo de reporte, assim, perguntar o que é aquilo que tô vendo bem ali? Agora, com os drones e com redes sociais, e principalmente coisa de 1 ano para cá, quando mudou a administração do aeroporto de Marabá, tem sido feito mais com relação a drone. Eles perguntam muito se tem tal drone que tá voando aqui, porque lá no aeroporto de Marabá nós fizemos meio que uma campanha não para coibir, porque a nossa intenção nunca é coibir, mas para que haja um voo responsável de drones na área, porque nós estávamos tendo alguns problemas com relação a isso. Então nós fizemos uma campanha que circulou pela cidade, pelos meios de comunicação da cidade, para que qualquer pessoa que visse alguma coisa no céu que ela achava que estava um pouquinho fora do normal, para que ligasse para o aeroporto, para a navegação aérea, para que a navegação aérea tomasse conhecimento e tomasse as medidas cabíveis. A campanha Reporte Seu OVNI, né? Solidário, Reporte Seu OVNI. E aconteceu bastante, tipo assim, da população ter aderido de uma forma que vira e mexe. O pessoal tá reportando o OVNI, malandro. Ai, meu Deus. Socorro. Nós não sabíamos, mas que nem cabia a gente fazer alguma coisa, tipo pipa. O pessoal pensa muito que pipa é um negócio... Assim, pipa atrapalha na aeronáutica, assim. Não, pipa tem cerol. Assim, só que é bem... Oi, gata. Outras Tá coisas oi atrapalham aqui, muito gata. mais. Tá oi. Dá oi pras pessoas, gata. O balão, que é uma coisa que eu tenho ódio. Essa gata mais velhinha. Balões, gente. Fica a dica aí, galera. Dá oizinho aqui, ó. A gente já tá em... Cadê a Frajolilda? Você... É a primeira vez que eu tô gravando presencialmente. Eu tô muito honrada de te receber aqui. A honra foi toda minha. Eu acho que é o primeiro podcast que eu tô gravando. Já teve alguns podcasts que leram contos meus. Acho que senta aqui, bonitona. Leram alguns contos meus, pediram permissão pra ler algumas coisas. Ah, só não vira água. Mas é a primeira vez que eu tô gravando. Tudo bem? Eu mesmo falando, eu mesmo contando minhas coisas, minhas experiências. E foi muito gratificante. Ai, foi que muito bom. gratificante. É muito Eu adorei o papo, foi muito legal. É uma ótima apresentadora. Muito bom mesmo. Muito legal estar aqui. É gatinha. Me ouvir quando sair esse episódio do Podia Mais. Nossa, fica cheio de pelo de gato. Eu acho estranho, eu acho que eu falo muito rápido às vezes, eu acho que eu falo muito devagar. É muito estranho, eu vou logo te avisando. Eu também sou exatamente assim. E olha que eu preciso me ouvir nada em tempos por questões de trabalho, para saber como é que anda a minha voz, como é que anda a minha entonação, califasia, etc. Se a minha voz de controlador ainda está muito firme ou não. É sempre muito estranho. Toda vez que eu me ouço é muito, muito estranho. É sempre assim. A voz da gente é diferente quando passa pela mecânica, né? Pra ti, a tua hora de brilhar, deixa aí tuas redes sociais, onde as pessoas encontram teus contos. Eu vou deixar o link no post, mas pode falar agora pra quem tá ouvindo, já querer sair correndo e te ler. Gente, você encontra tudo que eu escrevi até hoje, basicamente, exclusivamente pro... Vinícius, escutou algum podcast legal de terror aí pra recomendar? Para formato e-publi e tal, formato mais assim de livro mesmo. Mas tudo que você me encontra para me conhecer, para saber quem eu sou e para saber o que eu escrevo, você vai achar no Twitter. Se bem que agora é X, não sei se o endereço twitter.com continua funcionando. Eu chamo de mas, enfim, Twitter. Eu saí do Twitter. Mas enfim, para fins de endereçamento, eu acho que você vai achar no x.com/oRamonGomes. É a mesma arroba do Instagram também. Instagram.com/oRamonGomes, você vai conseguir me achar. No Instagram tem pouquinha coisa, não é a minha rede de apoio, minha grande rede realmente é o Twitter. E lá você vai... Legal. Lá no meu perfil... Eu desisti. Quero que o Elon Musk morra. Tem quase 30... Ficar se proliferando, fazendo filho da puta. Eu tô sempre que posso falando de terror na minha plataforma, tô sempre que posso... comentando alguma coisa sobre cinema, sobre várias outras bobagens também. Que eu... achei o Elcim, brincadeira. Mas é lá basicamente que você vai me conhecer. Então, eu tô escrevendo essa publicação e eu quero logo publicar esse podcast. Só que tem uma coisa, eu preciso finalizar a edição. E para eu finalizar a edição, eu não posso de maneira nenhuma, obviamente, ficar tocando a edição aqui, né, do programa, né? Que eu tô editando, que não tá nem finalizado, né? Então eu vou dar uma pausa, né? E vou voltar, daqui a pouco eu volto. Eu tô num momento aqui que eu vou deixar rolando aqui uma musiquinha, que eu vou finalizar a edição para fazer o upload, porque eu já consegui aparentemente
Todos os links de filmes, gente, foram muitos filmes dessa vez. E ainda bem que o pessoal manda tudo pra mim, né? Tem coisas que o Douglas assistiu no original em turco, hein? O que vai ser isso, gente? Então, vou deixar rolando aqui porque eu vou finalizar essa edição, mas eu volto. Pois eu volto, gente. Tudo bem, Samir? Boa tarde pra você, meu amigo. Daqui a pouquinho mais tarde eu tô de volta aí pra finalização dessa publicação. Tá bom? Beijo no coração, Samir. Tudo de bom. Vamos ver se a gente combina de se trocar ideias aí, hein? Saudade de você, de falar contigo. Aí beijoca na esposa, na filhota, no genrão lá, tá bom? Daqui a pouco eu volto por aí. Eu vou dar uma encerrada nessa live, mas daqui a pouquinho eu volto, tá? Até.